5 horas da manhã. A cidade ainda escuro. Ryan Carter acordou com batidas urgentes em sua porta. Porta do apartamento dele. Ele saiu cambaleando. Cama, meio adormecido, esperando talvez um vizinho ou manutenção do prédio. Ele abria a porta e paralisei. Fiquei parado em um corredor escuro. Era Eleanor Brooks, seu chefe, o CEO da empresa onde ele trabalhava como assistente pessoal dela. Ela tinha acabado de finalizar o divórcio há 3 dias atrás. Ela não estava chorando. Ela não estava gritando. Ela apenas ficou parada ali, com os olhos oco, e sussurrou algo que ele nunca esperava ouvir. Uma reunião privada, uma confissão que ninguém esperava. Ryan trabalhava para Eleanor Brooks por quase 4 anos. Ele começou como ela assistente executiva quando ela assumiu o cargo como CEO, e com o tempo, ele se tornou a pessoa em quem ela mais confiava. Ele administrou sua agenda, filtrava suas ligações, cuidou dos detalhes que ela não tinha tempo para. Ele conhecia as preferências dela, as dela rotinas, o jeito como ela tomava café. Ele também sabia quando falar e quando ficar calado. Fiquei em silêncio. O relacionamento deles era construído sobre a confiança, mas nunca ultrapassou os limites. Linha. Ela era a chefe dele. Ele era o chefe dela. Assistente. Esse era o limite, e ambos respeitaram isso. Ryan tinha 33 anos. Anos de idade. Ele morava em um apartamento pequeno no lado leste da cidade com seu filho, um menino de 7 anos chamado Ethan. A esposa de Ryan os havia deixado há 3 anos. Ela disse que não estava pronta para ser uma mãe, que ela precisava se encontrar, seja lá o que isso significasse. Ela não tinha sido desde então. Ryan criou Ethan sozinho. Ele trabalhava muitas horas, mas garantia que seu filho tinha o que precisava: estabilidade. Rotina, um pai que estava presente. Ryan não falou muito sobre o seu vida pessoal no trabalho. As pessoas sabiam que ele tive um filho, mas foi só isso. Ele manteve tudo em segredo porque assim seria mais fácil. Eleanor Brooks era diferente. Ela tinha 41 anos, era esperta, sempre composta. Ela administrava a empresa com um tipo de eficiência fria que as pessoas respeitavam, mas raramente querida. Ela sorria muito. Não gostava de conversa fiada. Ela tomava decisões rapidamente e era previsível. Todos os outros para acompanhar. Ryan tinha visto seu povo do fogo sem hesitar quando eles não cumpriram o prometido. Ele também tinha visto ela trabalhou 16 horas por dia sem reclamar, se esforçando mais do que qualquer outra pessoa no prédio. Ela não era cruel, apenas distante. Era como se ela tivesse construído um muro ao seu redor dela, e ninguém estava permitiu ver o que estava atrás. 3 meses atrás, Eleanor disse a Ryan que ela era divorciando-se. Ela não fez um grande anúncio. Ela acabou de mencionar. Uma tarde, enquanto eles estavam passando sua agenda. Ela disse que a papelada estava em andamento. Adiante, que seu advogado estava cuidando do assunto. Ryan assentiu com a cabeça e disse que sentia muito. Ela ouviu isso. Agradeceu e seguiu em frente. Para o próximo item da pauta. Isso foi como Eleanor lidou com as coisas. Ela compartimentalizado. O trabalho era trabalho. A vida pessoal continuava. Pessoal. Ryan não fez perguntas e ela fez. Não oferecer detalhes. O divórcio foi finalizado há 3 dias. Ryan viu o e-mail. Confirmação em seu calendário. Havia uma reunião com seu advogado às 9 horas no de manhã, e depois nada mais agendado. Pelo resto do dia. Eleanor saiu. Ela foi ao escritório no início daquela tarde. Ela não disse para onde ia. Ryan presumiu que ela queria ficar sozinha e ele não insistiu. No dia seguinte, ela veio. De volta ao trabalho como se nada tivesse mudado. Mesmo foco, mesma intensidade. Mas Ryan percebia pequenos detalhes. O jeito como a mão dela tremia levemente quando ela documentos assinados.
O jeito como ela olhava para fora. A janela durante as chamadas telefônicas. O jeito ela ficou até tarde, mesmo quando não havia ninguém para fazer isso. Motivo para isso. Ela estava se mantendo firme, mas por pouco. Às 5 horas da manhã, ela estava parada à porta dele. Pela manhã. Ryan piscou, ainda tentando processar o que estava vendo. Eleanor não se parecia em nada com a mulher que passavam pelo escritório todos os dias. Seus cabelos estavam soltos, não presos. Do jeito que ela costumava usar. Ela estava vestindo calça jeans e um suéter liso, sem maquiagem, sem joias. Seus olhos estavam vermelhos, mas não havia lágrimas. Ela parecia exausta. Como se ela não tivesse dormido há dias. Ryan ele pigarreou. Perguntou se ela estava certo. Eleanor não respondeu corretamente. Ela simplesmente ficou parada, olhando fixamente para longe. Ele como se ela estivesse tentando decidir se vir para cá foi um erro. Finalmente, ela falou. Sua voz era baixa, quase frágil. Ela disse que não sabia para onde mais ir. Ela disse que não podia ficar sozinha naquele momento. Agora, e ele era a única pessoa que ela sentia seguro conversar com ele. Ryan sentiu o peito apertar. Ele olhou para trás, para o apartamento. Ethan ainda estava dormindo em seu quarto. Ryan não sabia o que fazer. Isto era a chefe dele. Essa era Eleanor Brooks. Ela não pediu ajuda. Ela não demonstrar fraqueza. Mas lá estava ela, parada. Na porta dele, parecendo que ela estava prestes a desmoronar. Ryan deu um passo para trás e disse para ela vir. Eleanor balançou a cabeça negativamente. Ela disse que não queria se intrometer. Ela disse que só precisava conversar com alguém, e se ele poderia dedicar alguns minutos, talvez eles poderiam ir para outro lugar. Ryan pensou sobre Ethan. Ele não podia deixar seu filho sozinho no apartamento, mas ele não conseguiu rejeitar Eleanor. Disse-lhe: aguarde um momento. Ele voltou para dentro. E foi ver como Ethan estava. O menino ainda estava profundamente adormecido, enroscado sob o seu cobertores. Ryan escreveu um bilhete rápido e deixei em cima da bancada da cozinha por precaução. Ethan acordou antes de voltar. Ele pegou a jaqueta e o celular, então saiu para o corredor. Eleanor estava encostado na parede, com os braços com os olhos cruzados, encarando o chão. Ryan trancou a porta atrás de si e perguntou para onde ela queria ir. Eleanor olhou para ele e disse em qualquer lugar, menos aqui. Não é o lugar dela. Qualquer um dos dois. Em algum lugar tranquilo. Ryan pensou. Por um momento, sugeriu um bar alguns a poucos quarteirões de distância. Abriu cedo para os trabalhadores do turno da manhã. Nunca estava lotado a essa hora. Eleanor assentiu com a cabeça. Eles caminhavam em silêncio. As ruas estavam vazias. A cidade ainda estava despertando. Passaram poucos carros, com os faróis acesos. Através da escuridão. Ryan manteve as mãos nos bolsos, seus mente a mil. Ele não entendia por quê. Eleanor tinha vindo até ele. Eles trabalharam. Sim, eles estavam juntos, mas não eram amigos. Eles não ficavam juntos depois do expediente. Não compartilharam histórias pessoais. Então, por quê? Ele. Por que agora? Ele queria perguntar, mas ele não. Ele simplesmente continuou caminhando ao lado. Ela, acompanhando seu ritmo. Quando eles ao chegar ao bar, Ryan empurrou a porta. Porta. O lugar era escuro, iluminado apenas por poucas luzes no teto. Havia duas pessoas no balcão, ambas amamentando bebidas e olhando para seus celulares. O barman olhou para cima quando eles entraram. Mas não disse nada. Ryan liderou Eleanor para uma cabine no canto dos fundos. Eles se sentaram um de frente para o outro. Eleanor ela cruzou as mãos sobre a mesa e ficou olhando fixamente para eles. Ryan esperou. Ele não sabia o que dizer.
Ele não era bom nisso. Ele era bom em cronogramas e logística. E garantindo que tudo funcionasse sem problemas. Ele não era bom com emoções. Mas Eleanor estava sentada em frente a ele. E parecia que ela estava segurando ela mesma por um fio. Então ele permaneceu em silêncio e esperou que ela fale. Eleanor finalmente falou. Ela disse, o casamento já havia terminado há anos. Ela disse que ela e o marido tinham parado sendo um casal muito tempo antes do divórcio. Os documentos nunca foram arquivados. Eles moravam em a mesma casa, mas em mundos diferentes. Ele tinha seu trabalho, seus amigos, sua vida. Ela tinha a dela. Elas mal conversavam. Quando sim, eles fizeram, era uma questão de logística. Quem estariam em casa para o jantar? De quem é a vez? Era preciso lidar com as contas. Superfície nivelava coisas que não importavam. Ela disse que era como viver com um estranho. Que ocasionalmente apareciam no mesmo endereço. Ryan ouviu sem interrompendo. Eleanor manteve os olhos fixos na mesa enquanto ela falou. Ela disse que o marido dela tinha ele e a culpava por tudo. Ele disse a ela. Ela se importava mais com a empresa do que com ela. O casamento deles. Ele disse que ela era fria, impossível de alcançar, aquilo que ela havia construído. Um muro tão alto que ninguém conseguia escalá-lo. Eleanor admitiu que ele estava certo sobre algumas coisas. Disso. Ela havia investido tudo nisso. Seu trabalho porque era a única coisa ela podia controlar. O único lugar onde o esforço dela realmente trouxe resultados. O casamento já vinha fracassando há muito tempo. Que ela parou de tentar consertar. Ela deixe morrer em paz. O barman aproximou-se e perguntou se eles queriam qualquer coisa. Ryan fez o pedido. Café. Eleanor balançou a cabeça em sinal de reprovação. Primeiro, depois mudou de ideia e perguntou pelo mesmo motivo. O barman assentiu com a cabeça e Eleanor se afastou. Eleanor olhou para Ryan. Pela primeira vez desde que se sentaram. Ela disse que não sabia por que tinha vindo. Para o apartamento dele. Ela disse que não. Faz sentido, até para ela. Mas depois do divórcio foi finalizado, ela passou 2 dias sozinha em casa encarando paredes. E ela percebeu que não tinha ninguém para ligar, sem amigos próximos, sem família. Ela me sentia à vontade para conversar com ele. Simplesmente colegas e conhecidos que digam as coisas certas, mas sem demonstrar nenhuma intenção. Ryan não sabia o que dizer. Ele disse a ela que sentia muito. Eleanor balançou a cabeça. Ela disse que sim. Ela não queria pena. Ela só queria alguém. Ouvir sem julgá-la. Alguém que não tentaria consertá-la ou lhe dizer algo. Tudo ficaria bem. Ryan, ele entendeu isso. Ele havia sentido mesmo. Muito tempo depois que sua esposa o deixou. As pessoas queriam dizer bem, mas as garantias deles sempre me pareceram reconfortantes. Oco. Às vezes você só precisava de alguém para sentar com você na confusão sem tentar limpe isso. O barman trouxe o deles. Café. Ryan envolveu as mãos em volta à xícara, deixando o calor penetrar nela. Sua pele. Eleanor tomou um gole e então coloque a xícara com cuidado. Ela disse. Ryan era a única pessoa na vida dela que a tratou como um ser humano. De um título. Ela disse que a maioria das pessoas a via como CEO, o chefe, a pessoa que tomou decisões e assinou cheques. Mas Ryan sempre fora diferente. Ele fazia não se tratava de tentar impressioná-la ou de usar pedras. Ele fez isso. Ele fez bem o seu trabalho, mas também resistiu. Quando ele achou que ela estava errada. Ele a trataram com respeito, mas não a tipo de medo que vinha do medo. Isso importava. Para ela mais do que ele provavelmente imaginava. Ryan sentiu algo mudar em seu peito. Ele não tinha certeza de como chamar aquilo. Era não é atração. Não exatamente. Foi algo mais silencioso, um reconhecimento.
Ele passou 4 anos trabalhando ao lado de Eleanor, gerenciando sua agenda, mantendo a vida dela organizada, e ele nunca tinha pensado bastante sobre o que ela precisava. Fora do trabalho. Ele havia presumido que ela finalmente entendeu que a vida dela era como controlada e eficiente como seu escritório. Mas sentado em frente a ela agora, ele podia ver como essa suposição estava errada. Ela estava tão perdida quanto qualquer outra pessoa. Outra coisa. Talvez ainda mais porque ela tinha sido fingindo o contrário por tanto tempo. Eleanor perguntou a Ryan sobre seu filho. Ela disse que sabia que ele era pai solteiro. Mas eles nunca tinham realmente conversado sobre isso. Ryan ficou surpreso com a pergunta. Ele disse a ela que Ethan tinha 7 anos. Menino esperto. Adorava construir coisas com blocos e fazendo perguntas sobre como tudo funcionou. Ryan disse que criá-lo sozinho foi difícil, mas também foi a melhor coisa em sua vida. Ethan o manteve com os pés no chão, lhe dava um motivo para se levantar todas as manhãs e continue mesmo quando as coisas parecerem difíceis e impossível. Eleanor deu um leve sorriso. Ela disse que invejava o fato de ter algo tão claro e significativo. Ela disse que seu trabalho sempre foi a sua âncora, mas não era o mesmo. Não retribuía o amor dela. Não precisava dela da mesma forma que uma criança precisa. Um pai. Ryan pensou nisso. Ele disse, o trabalho pode lhe dar um propósito, mas não foi possível estabelecer conexão. Eleanor olhou para ele por um longo tempo. Naquele instante, Ryan percebeu que tinha acabado de disse algo que vinha pensando, mas não conseguiam expressar em palavras. Eles se sentaram em silêncio por um tempo. O bar estava começando a encher um pouco. Mais alguns. As pessoas foram chegando aos poucos, pedindo café da manhã. E tomaram café antes de irem para o deles. Turnos. Ryan checou o celular. Eram quase 6h30. Ele precisava. Já volto. Ethan estaria acordando, e Ryan não queria que ele ficasse confuso ou preocupado, mas também não queria deixar Eleanor em paz. Não assim. Ele perguntou se ela ficaria bem. Eleanor assentiu com a cabeça, embora não parecesse convincente. Ela disse que iria para casa e descansar um pouco. Ryan não acreditava. Mas ele não a empurrou. Eles se levantaram e saíram juntos do bar. O sol começava a nascer, lançando uma luz pálida. Luz sobre as ruas. Eleanor agradeceu a Ryan por ouvi-la. Ela disse que sabia que era estranho aparecer na casa dele. Porta assim. Ryan disse a ela que era tudo bem. Ele disse que se ela precisasse conversar, ele poderia falar com ela. Mais uma vez, ela poderia ligar para ele. Eleanor olhou para ele e por um instante ela parecia que ela queria dizer algo. Caso contrário, mas ela apenas assentiu com a cabeça e seguiu em frente. Ryan a observou ir embora e depois se virou. E voltou para seu apartamento. Quando ele chegou em casa, Ethan estava acordado, sentado à mesa da cozinha com uma tigela de cereal. O menino olhou para cima e perguntou onde estava Ryan. Tinha sido. Ryan disse a ele que precisava ajudar um amigo com alguma coisa. Ethan aceitou a resposta, sem questionamentos, e continuou. De volta à refeição. Ryan se serviu. Tomei outra xícara de café e me sentei. Do outro lado da rua, em frente ao filho. Ele se sentia exausto. Mas também estranhamente inquieto. Algo havia mudado entre ele e Eleanor, e ele não sabia o que era. Significava ou para onde isso levaria. O próximo pela manhã, Ryan foi trabalhar como de costume. Eleanor já estava em seu escritório quando ele chegou. Ela estava em uma conferência. Ao telefone, sua voz era calma e profissional. Ryan colocou a agenda dela em sua mesa e recuou. Quando ela terminou, ela ligou, olhou para ele e disse bom manhã. Seu tom era neutro, como nada havia acontecido. Ryan a igualou. Energia. Ele passou o dia agenda, confirmou algumas reuniões, e saiu do escritório dela.
Eles não mencionaram o bar. Eles não mencionaram o conversa. Foi como toda a conversa. A coisa tinha sido apagada. Mas Ryan percebeu. Pequenas mudanças. Eleanor olhou para ele. Com mais frequência durante as reuniões. Ela perguntou. A opinião dele sobre as coisas que ela teria normalmente, ela decidia sozinha. Ela ficou no escritório mais tarde do que o habitual, e às vezes, Ryan a flagrava olhando fixamente para fora. Ele olhou para a janela, perdido em pensamentos. Ele se perguntou se ela estava arrependida de ter vindo até ele ou se ela estivesse apenas tentando descobrir o que aconteceu entre eles. Ryan não ele tentou se concentrar no trabalho e mantém a postura profissional, mas foi mais difícil do que deveria ter sido. No final da semana, o boato começou. Alguém do departamento de contabilidade mencionou ter visto Eleanor e Ryan saindo do prédio juntos numa noite. Outra pessoa alegaram tê-los avistado em uma cafeteria fora do escritório. As histórias eram vagas e em sua maioria incorretas, mas eles se espalharam rapidamente. Ryan ouviu o nome dele. Surgiu em conversas que pararam no momento em que ele entrou na sala. Ele ignorou a princípio, mas os sussurros continuou crescendo. As pessoas estavam falando, e numa empresa como esta, a conversa poderia ser perigoso. Eleanor chamou Ryan para dentro. Ela fechou o escritório dela numa tarde. Porta atrás dele e perguntou se ele tinha ouvido os rumores. Ryan admitiu que sim. Eleanor disse que não se importava com o que as pessoas pensavam assim, mas ela sabia que isso colocava em risco. Em uma posição difícil. Ryan disse a ela estava tudo bem. Ele disse que as pessoas sempre fofocavam sobre coisas que não conheciam. Entendeu? Eleanor olhou para ele. Com cuidado. Ela disse que não queria que ele perdesse seu emprego ou sua reputação por causa de ela. Ryan disse que não estava preocupado com isso. Mas mesmo enquanto dizia isso, ele sabia. Não era totalmente verdade. Ele tinha um filho para pense nisso. Ele não podia se dar ao luxo de perder este emprego. Ele não tinha condições de aceitar riscos. Eleanor parecia pressentir seus riscos. Hesitação. Ela disse que eles deveriam manter ele e se distanciaram por um tempo, apenas para deixar as coisas se acalmam. Ryan concordou. Era a coisa inteligente a se fazer, a coisa segura a se fazer. Mas ao sair do escritório dela, ele sentiu uma estranha sensação. Sensação de perda, como algo frágil já estava quebrado antes mesmo de ter chance de se formar. 2 semanas depois, a empresa anunciou uma grande reestruturação. Eleanor vinha trabalhando nisso há meses, mas o momento pareceu brutal. Vários departamentos estavam sendo fundidos. Algumas posições estavam sendo eliminadas. Toda a equipe de liderança estava sob pressão para justificar seus papéis e provar seu valor. Ryan observou enquanto o estresse aumentou. Eleanor trabalhou por mais tempo. Ela passou mais horas do que nunca. Ela pulou refeições. Ela quase não dormiu. Ryan tentou ajudar onde ele poderia, gerenciando a agenda dela, mantendo as pessoas a impediam de ser dominada, mas ela conseguia ver o impacto que isso estava causando. Estava se esgotando, e não havia nada o que ele podia fazer para impedir isso. Certa noite, Ryan foi a última pessoa que restou no escritório além de Eleanor. Ela ainda estava em seu. Ryan bateu na porta enquanto analisava relatórios na mesa. Ela abriu a porta e disse, preciso de alguma coisa, qualquer coisa antes de ele partir. Eleanor ela olhou para cima. Disse que estava bem, mas os olhos dela contavam uma história diferente. Ryan ele hesitou. Perguntou se ela já havia comido. Eleanor balançou a cabeça negativamente. Ryan lhe disse. Para fazer uma pausa. Ele disse que faria um pedido. Comida e eles podiam comer juntos antes ele foi para casa. Eleanor parecia que ela queria recusar, mas depois assentiu com a cabeça. Eles estavam sentados no escritório dela comendo comida para a viagem. Silêncio. Eleanor finalmente o quebrou. Ela disse que a reestruturação era necessária. Mas parecia que estávamos destruindo a empresa. À parte.
Ela disse que sabia que as pessoas iriam perder o emprego e ela odiava isso. Mas se ela não fizesse essas mudanças, a empresa inteira poderia entrar em colapso. Ryan disse. Ela estava fazendo o que tinha que fazer. Elaner olhou para ele. Ela disse que aquilo era o problema. Ela sempre fazia o que tinha que fazer. Ela nunca fazia o que queria. Ela nunca se arriscou. Ela nunca deixou nada acontecer. Ela mesma sentir algo que não poderia ser gerenciado ou controlado. Ryan não sabia como responder. Ele disse a ela que seus sentimentos não deveriam ser administrados. Eleanor riu, mas isso era um som amargo. Ela disse que era fácil para ele dizer isso. Ryan perguntou o que ela queria dizer. Eleanor disse que havia construído uma vida em torno de algo real, seu filho, suas responsabilidades. Ele fez sacrifícios porque eles importava. Mas seus sacrifícios pareciam vazios. Ela havia renunciado a tanta coisa por uma carreira que a deixou sem nada além de um vazio casa e um título que não significavam nada qualquer coisa que ela fizesse quando chegava em casa à noite. Ryan sentiu algo se abrir por dentro. Ele disse a Eleanor que ela não era tão sozinha, como ela pensava. Ele disse que ela tinha pessoas que se importavam com ela, mesmo que ela não conseguia ver. Eleanor olhou para ele. E sua expressão suavizou-se. Ela perguntou se ele fosse uma dessas pessoas. Ryan fez. Não respondeu imediatamente. Ele queria dizer sim. Ele queria dizer a ela que ele pensava nela mais do que devia, que ele se preocupava com ela. Que ele estava sentado estar aqui com ela parecia mais real do que qualquer outra coisa em sua vida agora. Mas ele não podia dizer nada disso porque se ele fizesse isso, tudo mudaria e a mudança era perigosa. Em vez disso, Ryan disse que ele se importava com ela como colega, como alguém que ele respeitava. Eleanor assentiu lentamente, como se ela entendia o que ele realmente estava dizendo. Ela agradeceu pela comida e disse que ele deveria voltar para casa e ficar com o filho. Ela se levantou e saiu do escritório. Enquanto ele ao sair do prédio, ele sentiu o peso de tudo que não foi dito pressionando reprimiu. Ele acabará de mentir para ela e para si mesmo, e ele não sabia se ele poderia continuar fazendo isso. No dia seguinte, Eleanor fez o anúncio. A reestruturação estava avançando. De Ryan a posição era segura, mas vários dos seus colegas não tiveram a mesma sorte. O escritório sentia-me tenso e frágil. As pessoas circulavam pelos corredores como se estivessem. Estavam andando sobre cacos de vidro. Eleanor lidou com isso. Tudo com a sua habitual eficiência, mas Ryan conseguia ver as rachaduras se formando. Ela estava se mantendo firme, mas apenas mal. E ele estava começando a perceber que se ela caísse, ele poderia cair junto. Ryan foi para casa naquela noite e sentou-se com Ethan enquanto o menino fazia o seu lição de casa. Ethan perguntou se Ryan estava bem. Ryan disse que estava apenas cansado. Ethan assentiu com a cabeça e voltou para sua folha de exercícios. Ryan observava o filho e pensava sobre Eleanor. Ele pensou na vida ele havia construído, a vida segura e estável que manteve Ethan em segurança. E ele pensou sobre o risco de deixar alguém entrar, o risco de se importar com alguém que poderia complicar tudo. Ele não sabia qual era a resposta certa. Ele simplesmente sabia que alguma coisa tinha que ceder. E em breve a reestruturação afetou mais do que qualquer outra pessoa esperado. Dentro de 2 semanas, 15 pessoas perderam seus empregos. O escritório sentiu diferente depois disso, mais silencioso, mais cauteloso. As pessoas pararam de fazer pequenas coisas. Conversa na sala de descanso. Eles mantiveram suas com as cabeças baixas e concentrados no trabalho, com medo de que pudessem ser os próximos. Eleanor se mudou. Ela passou por tudo isso como se fosse feita de pedra. Ela compareceu a todas as reuniões, assinei todos os documentos, entreguei todos mensagem difícil. Mas Ryan conseguia ver o custo. Ela não estava dormindo. Ela estava sem comer. Ela estava exausta e sem energia. Força de vontade.
E era apenas uma questão de tempo antes de ela desmaiar. Ryan tentou, ele manteve distância, como haviam combinado. Mas era impossível. Ele ainda era dela. Assistente. Ele ainda a via todos os dias. Ele ainda assim percebia o tremor em suas mãos. Quando ela pensou que ninguém estava olhando. O jeito como ela encarava a tela do computador sem realmente perceber. Do jeito que ela permaneceu em seu escritório muito depois de todos os outros. Os outros já tinham ido para casa. Ryan queria ajudar. Mas ele não sabia como. E todas as vezes ele pensou em entrar em contato, ele se lembrou de Ethan. Ele se lembrou da vida. Ele havia construído a estabilidade que seu filho necessário, o risco de perder tudo se ele fizer a escolha errada. Certa noite, Ryan estava colocando Ethan para na cama, o celular vibrou. Era uma mensagem de Eleanor. Ela disse que precisava de fale com ele. Ela disse que era importante. Ryan desejou boa noite a Ethan e saiu para o corredor. Ele a chamou de volta. Eleanor atendeu ao primeiro toque. A voz dela estava tensa, rouca. Ela disse que não conseguia mais fazer isso. Ryan perguntou. O que ela quis dizer? Eleanor disse que ela podia. Não continue fingindo que está tudo bem. Ela disse que a reestruturação estava concluída, mas ela se sentia mais sozinha do que nunca. Ela disse. Ela passou a vida inteira construindo algo que não importava. E a única pessoa que a fazia sentir-se como ela mesma era alguém que não lhe era permitido estar perto. Ryan sentiu o peito dele apertar. Ele disse a Eleanor para tomar uma respiração. Ele perguntou onde ela estava. Eleanor disse que estava em casa. Ryan disse para ela ficar lá. Ele disse que iria, venha cá. Eleanor começou a protestar. Mas Ryan a interrompeu. Ele disse que ela deveria não ficar sozinho agora. Ele desligou. Antes que ela pudesse argumentar, Ryan foi verificar. Ethan. O menino já estava dormindo. Ryan chamou sua vizinha, uma senhora mais velha, chamada Sra. Callahan, que às vezes Ethan ficou de olho quando Ryan teve que trabalhar tarde. Ela concordou em vir. Ryan foi embora. Um bilhete no balcão da cozinha, e pegou as chaves. Ele atravessou da cidade até a casa de Eleanor. Era um lugar grande em um local tranquilo. Bairro. O tipo de casa que parecia perfeito por fora, mas sentia um vazio por dentro. Ryan estacionou e foi até a entrada da garagem e bateu na porta. Eleanor abriu quase imediatamente. Ela estava com uma aparência pior do que ele jamais vira. Seu cabelo estava uma bagunça. Seus olhos estavam vermelhos. Ela estava usando calças de moletom e uma camiseta velha. E ela parecia que estava chorando há horas. Ryan deu um passo dentro sem esperar por um convite. Ele fechou a porta atrás de si. Ele perguntou a ele se ela estava bem. Ela balançou a cabeça. Disse que não estava. Ok. Ela disse que não estava bem há algum tempo. Por muito tempo. Ryan a seguiu até a sala de estar. Eles se sentaram no sofá e Eleanor finalmente cedeu. Ela disse que passou anos se convencendo de que o sucesso era suficiente, contanto que ela trabalhasse. Se ela conseguisse realizar o suficiente, ela se sentiria realizado. Mas o divórcio havia tirado isso de mim. Ilusão. Isso a obrigou a ver o que era dela. A vida era mesmo assim. Uma sequência de realizações que não a tornaram feliz. Um título que não lhe dava nada. Paz, uma casa que parecia um museu em vez de uma casa. Ela disse que ela sabia viver de outra forma. Ela sabia. Não saber como ser uma pessoa em vez de um CEO. Ryan não tentou consertar. Ele simplesmente ouviu. Eleanor continuou falando, sua palavra jorrando como uma represa quebrada. Ela disse que tinha inveja de Ryan. Ela disse que tinha algo real, um filho que amava, uma vida que importava além o que ele poderia produzir ou alcançar.
Ela disse que não tinha isso. Ela tinha passaram tanto tempo construindo muros para se proteger ela mesma que havia se trancado lá dentro. E agora ela estava presa. Ryan disse a ela que ainda não era tarde demais. Ela disse que poderia mudar. Ela poderia escolher um caminho diferente para o vivo. Eleanor olhou para ele com algo como desespero. Ela perguntou se ele realmente acreditava nisso. Ryan disse que Eleanor perguntou a Ryan por que ele tinha vindo. Ela disse que ele tinha todos os motivos para ficar longe. Os rumores, o risco para o seu emprego, seu filho. Ryan pensou nisso. Ele disse que veio porque se importava com ela. Porque estava sentado em seu apartamento e fingir que não teria sido pior. A expressão de Eleanor mudou. Ela perguntou se ele estava falando sério. Ryan disse que sim. Sim. Ele disse que estava tentando ignorar isso, tentando manter as coisas profissional. Mas a verdade era que ele pensava nela o tempo todo. Preocupado com ela. Ele queria que ela estivesse certo. E ele não sabia o que era aquilo. Destinado a qualquer um deles. Mas ele era cansado de fingir que isso não existia. Eleanor olhou fixamente para ele. Ela disse que sentia da mesma forma. Ela disse que vinha lutando contra isso por semanas, dizendo a si mesma que era apenas solidão ou fraqueza, mas não era isso. Era real, e ela não sabia o que a ver com isso. Ryan não sabia. Ele disse a ela que eles não precisavam. Eles vão descobrir isso hoje à noite. Eles simplesmente tinham que. Sejam honestos um com o outro. Eleanor assentiu lentamente com a cabeça. Ela disse que queria aquilo. Ela disse que estava cansada de se esconder, cansada de fingir, cansada de ficar sozinha. Ryan estendeu a mão e segurou a dela. Foi um pequeno gesto, mas pareceu-me que cruzando uma linha que não podiam mais desfazer. Eleanor se agarrou como se estivesse com medo de soltem-se. Eles ficaram sentados ali por um longo tempo. Não dizer nada. O silêncio não era desconfortável. Era o tipo de silêncio que veio depois de algo importante havia sido dito, depois de alguma coisa tinha mudado. Ryan sabia que isso tinha mudado. Tudo. Ele sabia que haveria consequências. Perguntas, complicações. Mas sentada ali com Eleanor segurando ao ver a mão dela, ele percebeu algo. Evitar o risco não o manteve a salvo. Tinha acabado de mantê-lo preso. Ele havia passado 3 anos construindo uma vida estável e previsível, e ele havia convencido para ele, isso bastava. Mas não bastava. Ethan precisava de um pai que estivesse presente. E noivo. Sim. Mas ele também precisava de um pai que estava vivo, que arriscou, que lhe mostrou o que significava escolher conexão acima do medo. Ryan disse a Eleanor. Eles precisavam estabelecer limites. Ele disse. Se eles fossem fazer isso, eles tinham que. Para fazer direito. Sem esconder nada, sem segredos. Não se finge no trabalho enquanto algo acontece e outras coisas aconteceram fora disso. Eleanor concordou. Ela disse que não queria ser o chefe que teve um caso com ela assistente. Ela disse que não era ela quem ela era e não era o que era isto. Ryan disse que precisavam ser iguais, não CEO. E assistente, apenas 2 pessoas tentando descobrir o que isso significa. Eleanor assentiu com a cabeça. Ela disse que também queria isso. Ryan se levantou. Ele disse que precisava. Casa. Ita acordaria em breve, e ele não queria deixar a senhora Callahan. Muito tempo. Eleanor o acompanhou até o porta. Ela agradeceu-lhe por ter vindo. Ryan disse para ela ligar para ele se precisasse de algo. Qualquer coisa. Eleanor disse que faria. Como Ryan se virou para sair, Eleanor ligou. O nome dele. Ele olhou para trás. Ela disse que ela não sabia o que aconteceria a seguir, mas ela estava que bom que ela não precisou descobrir sozinha. Sozinho. Ryan sorriu. Ele disse que estava feliz. Também. Quando Ryan chegou em casa, Ita ainda estava adormecido.
A senhora Callahan observava televisão na sala de estar. Ela perguntou se tudo estivesse bem. Ryan disse isso. Ele agradeceu e a acompanhou até a porta. Depois que ela saiu, Ryan sentou-se. Sentei-me no sofá e pensei em tudo. Isso acabará de acontecer. Ele pensou sobre Eleanor, sobre o risco, sobre a escolha que ele estava fazendo. Ele não sabia se era a escolha certa, mas ele sabia que era real. E pela primeira vez em muito tempo. Naquele momento, aquilo pareceu suficiente. O próximo de manhã, Ryan e Eleanor conversaram. Eles decidiram ir com calma. Concordaram em manter o relacionamento separado do trabalho. Ryan continuaria como sua assistente, mas eles não permitiriam. A ligação pessoal deles interfere com suas responsabilidades profissionais. Não era uma solução perfeita, mas era honesto, e a honestidade era algo ambos eram necessários. Nas semanas seguintes, eles construíram algo cuidadoso e deliberado. Eles jantavam juntos uma vez por semana. Eles conversaram ao telefone tarde da noite. Depois que Ita adormeceu, eles aprenderam um sobre o outro de maneiras que nunca tinham tido antes. Eleanor conheceu Ethan pela primeira vez em um parque. Ela estava nervosa, mas ele gostou dela. Ele fez perguntas a ela sobre o trabalho dela e contou-lhe sobre o foguete que ele estava construindo com papelão. Eleanor ele ouviu como se suas palavras importassem. Ryan observou-os juntos e sentiu algo se acomodou dentro dele. Isso não era. Era só sobre ele e Eleanor. Era sobre construir algo real, algo que incluía todas as partes de suas vidas, não apenas as fáceis. Eleanor começou ela também está fazendo mudanças. Contratou um novo assistente para assumir algumas das tarefas de Ryan responsabilidades, portanto, suas responsabilidades profissionais o relacionamento não seria tão entrelaçadas. Ela estabeleceu limites no trabalho. Ela saiu do escritório em horário razoável. Ela passava os fins de semana fazendo coisas que tinham nada a ver com a empresa. Ela era aprender a ser pessoa novamente. E Ryan percebeu a diferença. Ela sorriu mais. Relaxou. Ela não estava a mesma mulher que tinha aparecido na casa dele. Porta às 5 da manhã. Ela estava alguém novo, alguém mais leve. Eles fizeram. Não tinham todas as respostas. Eles não saber onde isso levaria ou como isso aconteceria, tudo acabaria. Mas eles haviam feito uma escolha. Não para se proteger, não para se esconder, mas para ser honestos consigo mesmos e uns com os outros, e isso foi o suficiente. A posição não importava. Definir valor. Segurança nem sempre foi a escolha certa. Às vezes, a mais corajosa. Uma coisa que você poderia fazer era ouvir o seu coração, mas só se você o fizesse com responsabilidade e respeito por si mesmo e as pessoas de quem você gostava. Ryan e Eleanor estavam aprendendo que juntos, um passo de cada vez, com cuidado.